Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje eu decidi trazer para vocês uma massa manteigada de baunilha. Sempre que algum cliente me pede uma massa branca, é essa massa que eu faço. Ela cresce bastante, fica bem bonita. Eu particularmente gosto muito de bolo alto, então eu gosto muito de trabalhar com essa massa. Como sempre, vou deixar todas as medidas, pesos, toda a receita na descrição, então não se preocupem com isso. Eu comecei a bater na manteiga, tá? E tem 100 gramas de manteiga, tava gelada, e eu comecei a bater ela na batedeira até ela ficar um creminho, bem volumosinho até ela cresce um pouquinho, fica bem cremosinha, ela fica bem branquinha até ela perde bastante a cor, uma característica. Quando você vê que a manteiga passou de um ponto bem amarelado para um ponto bem branquinho, você vai ver que já tá no ponto. Depois disso, eu acrescentei 300 gramas de açúcar, aí eu usei açúcar refinado, mas você pode usar o açúcar cristal também, sem problemas. Eu só não gosto de usar o açúcar mascavo nessa receita, porque eu gosto dessa massa aqui, eu gosto que ela fique mais branquinha. Mas se você não tiver, pode usar açúcar mascavo também, não tem problema. Nessa primeira etapa, não é preciso mexer muito, você pode fazer essa massa também sem batedeira, só que depois de um tempo, quando a gente começar a acrescentar os ovos, aí você vai ter que bater bastante, porque a gente vai precisar de um creme bem aerado e bem volumoso. Depois de misturado a manteiga e o açúcar, eles ficam assim, uma farofinha, tá? Bem... Parece uma tapioca até. E eu começo a acrescentar os ovos. Eu usei 3 ovos, tá? Os ovos que eu usei estavam um tamanho bem grande. Então, se você precisar acrescentar mais um, acha que precisa, pode acrescentar. A dica não ultrapassem 200 gramas de ovos, tá? Ah, Bia, como é que eu vou saber quantas gramas tem o ovo? Se você tiver uma balança de cozinha em casa, vai ajudar muito. Se você não tiver, vai ter que ser no olho mesmo, tá? Mas não ultrapassa 200 gramas, que pode acabar atalhando, é muita gordura na receita. E aí a dica, gente, é acrescentar um ovo por vez, tá? Não coloquem os 3 ovos juntos, porque vai acabar talhando. Não precisa bater muito nessa etapa, tá? Acrescenta, bate um pouquinho, mistura, só pra misturar mesmo. Depois que tá misturado, pode acrescentar o outro. Como nessa primeira etapa tem bastante gordura, né? A gente vai acrescentou a manteiga, os ovos, o açúcar também. Então, se você mexer muito, bater demais, muito rápido, pode ser que isso acabe talhando, tá? E não é isso que a gente quer. A primeira vez que eu fiz a massa, ela acabou talhando, ficou solada, eu não consegui usar. Então, a minha dica pra vocês é acrescenta tudo de uma vez. Pode ser com a batedeira, tá? Não precisa parar de usar a batedeira, só que usa ela na velocidade mínima e depois você vai aumentando gradativamente. Depois de tudo misturado, né, os ovos, a manteiga e o açúcar, aí sim você vai aumentar a velocidade da batedeira. Se você tiver uma batedeira planetária com mais velocidades, a minha só tem 5, talvez você consiga chegar até no resultado melhor que o meu, tá? Ela cresce bastante, tá, gente? Esse creminho, ele fica bem airado, fica bem volumoso, perde completamente o gosto do ovo. Então, se você tiver medo, de a massa ficar com aquele cheirinho de ovo, né, desagradável, pode ter certeza que não vai ficar. E depois a gente vai acrescentar também uma quantidade legal de essência de baunilha, então fica completamente sem cheiro, fica muito cheirosa, gente. O cheiro da manteiga com o cheiro da baunilha fica muito bom. Eu bati essa misturinha aí por 5 minutos, tá? 5 minutinhos, porque a minha batedeira não é a melhor. Então, eu sei que depois de 5 minutos eu não vou conseguir trabalhar mais isso, vai ficar assim mesmo. E fica num resultado legal, tá, gente? Eu gosto, mas se você tiver uma batedeira melhor, vai ficar melhor ainda. Depois que a gente bateu na velocidade máxima, agora você vai começar a acrescentar a farinha de trigo. Eu sempre gosto de peneirar, tá, gente, a farinha de trigo para tirar qualquer gruminha, eu sinto que deixa a massa mais fofinha. E aí depois eu volto a misturar com a batedeira também, só que na velocidade mínima. Eu vou alternando entre o seco e o líquido nessa parte, tá? Eu coloco, peneiro um pouquinho de farinha de trigo e depois eu coloco um pouquinho de leite e água pra misturar. Você pode usar só leite também, pode usar leite de coco também, se você preferir. Pode usar creme de leite também. Eu nunca fiz bolo com creme de leite, mas eu quero fazer ainda alguma vez pra ver se dá certo mesmo, pra ver se fica tão gostoso quanto o pessoal fala. Já vi bastantes confeiteiras falando que fizeram o teste de fazer uma massa com creme de leite, mas eu nunca fiz, fica aí, né, a dica pra quem quiser. E agora não tem segredo, gente, é só ir peneirando a farinha de trigo. Eu usei 450 gramas de farinha de trigo, quase meio quilo, então essa massa fica bem volumosa, ela rende bastante, tá? Como eu disse, ela cresce bastante também. E não tem segredo, é só ir alternando, peneira um pouquinho de farinha de trigo, se você quiser, se não quiser não precisa peneirar. E vai colocando um pouquinho de farinha, um pouquinho de leite, um pouquinho de água, tá? Pra dar uma amolecida, ficar mais fácil aí, facilitar
o processo na hora de misturar. Se você não quiser usar a batedeira nessa hora, você acha que vai misturar muito, você pode pegar um fouet, enfim, uma colher, tá? E ir misturando manualmente mesmo. Eu gosto de fazer assim, pra mim dá certo, só que também não precisa bater muito, tá, gente? Não precisa misturar, e fazer uma maçaroca, não tem necessidade, é só até misturar todos os ingredientes. Depois disso, depois de ter misturado as 450 gramas de farinha e ter usado todo o leite, todo o líquido, eu começo a acrescentar o fermento, tá? O fermento eu usei uma tampinha de... aquela tampinha que vem no fermento mesmo, que é equivalente a uma colher de sopa. E também coloquei uma colher de sopa de essência de baunilha. Se você tiver extrato de baunilha, melhor ainda, vai ficar excelente. Eu não tinha, usei a essência e como eu disse, fica muito cheiroso, gente. Eu acho que é uma combinação, assim, perfeita. A essência de baunilha com aquele odorzinho da manteiga, fica muito gostoso, fica uma massa muito saborosa. Fica excelente, eu sempre vendo e vende bastante. Todo mundo que compra, que experimenta uma vez, pergunta de novo ou então pede de novo, porque fica realmente muito gostosa. Misturei esses últimos dois ingredientes e acabou, gente. A receita é essa, é super simples, não tem segredo nenhum. Enquanto eu tava acabando de misturar aí o fermento e a essência, o meu forno já tava sendo pré-aquecido a 180 graus, tá? Essa massa, ela fica bem encorpada. A massa amanteigada geralmente fica bem mais encorpada do que as outras. Ela aguenta uma blindagem bem feita, pasta americana também. Ela ficou no forno por aproximadamente 50 minutos a 180 graus, tá, gente? O palito sai perfeito. Pra desenformar também é perfeita, não precisa de mais nada. A massa fica linda, fica perfeita. Eu untei as minhas formas com desmoldante, mas nem precisava, porque a manteiga desenforma super fácil. Me rendeu duas formas altas de 15 centímetros por 10, tá? Cresceram praticamente até a boca, tá, gente? Então fica um bolo bem alto. Eu dividi esse bolo aí em 4 partes, né? Em 4 fatias. Mas se você quiser pedaços, fatias menores, ou pedaços menores, você consegue fazer até 6 pedaços, tá? Cortar em até 6 partes, porque realmente ela cresce bastante. Aí, no caso, eu tava fazendo esse bolo pra aqui pra casa mesmo, então eu sei que os meus pais gostam de mais massa do que recheio, então eu deixei ela bem alta mesmo, mas olha a perfeição de massa, gente. Olha que coisa mais linda, ela assa perfeitamente mesmo crescendo bem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa massa maravilhosa. Façam aí na casa de vocês, para os clientes de vocês ou para a família e comentem aqui o que vocês acharam, se foi aprovado. Eu amo trabalhar com essa massa, ela é excepcional. Se vocês gostaram, não esquece de clicar no like, de comentar, de compartilhar esse vídeo, de seguir a gente nas redes sociais. Um beijo, que a vida de vocês seja doce como perfume de rosas. Tchau!